É que eu sempre ouço pessoas falarem do Champinha nos debates. Eu nunca tive a oportunidade de falar com a pessoa, porque quando o Lucas Pavanato veio aqui falar, ele falou no intervalo, quando ninguém podia contra por ele. O pai da Liane Friedenbach é contra a redução da maioridade penal, e ele, inclusive, é contra usarem o caso da filha dele para apoiar. Eu acho extremamente de mau gosto. Ué, mas o Champinha estuprou a menina por sim. Você é contra, então, eu sou a favor da gente. Você é contra o Champinha estar preso? Do pai dela, de não usar o caso dela. O pai dele tem o direito de... Ué, não existe direito assegurado por lei, ele pode dar a opinião dele, eu posso dar a minha. E eu sou a favor Você é a favor do Champinha ficar solto, então, é isso? Eu não sou a favor do aumento, da redução da maioridade penal. Então, o Champinha, pra você que comprou essa moça por 5 dias, ele que se... Não existe só o Champinha no mundo. Tá, o Champinha não então, é o único dependendo da idade do estuprador, idade. você defende que ele fique solto. Não é essa a questão. O Champinha, acontece que o Champinha é um estuprador. Só que as pessoas... E é menor de idade. Ele não tem que responder pelo seu crime. Só que nem todos os os menores dele que estavam com ele pegaram mais de 100 anos de condenação. São estupradores. Então, o Champinha não dá pra ser usado. Era o chefe da gangue. Ele é um caso extremo que não dá pra ser usado como régua. Por que não pode usar? Porque ele é um caso extremo. A Maria do Rosário, que é feminista, defendia que ele permanecesse solto. Se isso pra vocês não prova que o feminismo não defende a mulher, eu não sei o que prova. A Maria do Rosário não é o feminismo. Ela é uma não, mas ela é representante não bem considerável do movimento feminista, assim como a Thalíria Petroni, que defende a audiência de custódia, assim como outras feministas que defendem a progressão de pena. Mas vamos voltar pro nosso assunto. Porque nenhuma dessas feministas é o feminismo. Elas são pessoas que têm suas próprias opiniões. Mas se cada um tiver uma opinião, cada um tem uma opinião. Nem todo cristão te representa. Eu tenho certeza que o cristianismo Papa tem não uma te espinha representa. dorsal. O Papa me representa muito mais que uma esquerdista, por exemplo. Existe uma espinha dorsal para o cristianismo. De te representar. Então, mas tudo bem. Então, sem problema, mas vamos ao ponto. Tá, eu quero saber quais são os outros privilégios que as mulheres têm. Tá bom. Além das leis de violência que eu já mencionei, por exemplo... Que não é um privilégio, né? Como não? Por exemplo, porque ter a garantia de que tu não vai ser violentada por tu ser uma mulher não é um privilégio. Também, ninguém pode ser violentado, nem homem nem mulher. Mas os homens já Mas as mulheres têm privilégios de pena. Por exemplo, se você praticar violência política de gênero, só se aplica contra a mulher. Ou seja, porque se você a violência política homem, de gênero é praticada contra a mulher. Crime de intimidade. Também tem agravante no caso de mulher. Qual homem teve violência política de gênero contra ela? O próprio dispositivo da lei é injusto. Qual homem teve violência política de gênero contra ele? Me cita um. Toda vez que você acusa um homem só por ser homem, de ser estuprador, não, de ser é que uma assim, como é que uma mulher vai me estuprar? Entende? Olha só, essa é a questão. Como é que eu vou acusar quando a Maria do Rosário acusou o Bolsonaro de ser estuprador por causa de uma discussão de Champinha. Olha, quando estava acontecendo aquela discussão sobre o Champinha, a Maria do Rosário chamou o Bolsonaro, que é um político de estuprador, só porque ele era um homem. Isso é uma violência política de gênero, não? Não, eu também concordo que nem devia existir essa lei. Mas o ponto é, você perguntou quais são as leis. Então eu vou te dizer. Me diz um político que sofreu violência de gênero por ser homem. O presidente Bolsonaro foi acusado de ser estuprador. O presidente Bolsonaro foi acusado de ser estuprador por defender pena maiores para estupradores, só por ser um homem. Olha, gente, risada não é argumento. Mas e chamar um homem de estuprador não é violência de gênero? Mas que chamar uma mulher é violência de gênero? Chamar uma mulher, por exemplo, de golpista é violência de gênero. Mas chamar um homem de estuprador. Que mulher? Qual mulher foi chamada de golpista e foi chamada por causa de violência de gênero? Ótimo você ter feito a pergunta agora. Você vai me deixar falar? Sim. Perfeitamente. Lá em Santa Catarina, nós temos uma deputada feminista que acusou o colega em 4 instâncias. Comissão de Ética, criminalmente, OAB, e mais uma instância que agora não me recordo, Ministério Público, ela o denunciou 4 vezes por uma discussão, um debate acerca da presidência de uma comissão. Okay. E pelo fato dele ter dito que ela deu um golpe na bancada, assumindo a presidência ilegitimamente, ela o acusou de violência política de gênero. Uma barbaridade que não se encaixa. Então, é uma lei que beneficia mulheres no ponto de que, e ela ganhou, durante um debate, perdeu todos, graças a Deus. Então, a lei existe e a lei funciona. Não, mas porque a lei precisa existir. A lei precisa existir. Por que você não pode discutir com uma mulher que se elegeu, que se candidatou, que quer estar em um debate, mas pode discutir contra um homem? A legislação prevê que, se você fizer qualquer coisa com relação a uma mulher eleita... Ela pode, mas ele não foi. Ele ganhou todas. Tu entende que a lei funciona? Não, negativo. Só a existência do dispositivo legal já é problemática. Mas pausa, que você tá dizendo... pausa. Pô, gente, nem cheguei. Pois é, tá vendo como é? Olha aí, ó. Posso ir, Deixa ele. Vai na próxima, Não, só um pouquinho. Você já foi, né? Deixa ele não foi. Eu sou Loconte, economista e analista político, e quando você estiver assistindo um debate, eu vou estar lá. Bom, vamos lá, de novo, qual que é a afirmação? Que já existem direitos legais, formais, e as mulheres ainda desfrutam, além dos direitos legais formais, de privilégios e benefícios sociais e formais. Essa afirmação se baseia só no Ocidente. Sim, evidentemente. Porque em países do Oriente Médio as mulheres não têm direitos. E as feministas parecem não estar preocupadas. Né? Conhece a Malala? É uma grande feminista do Oriente Médio. Diversas feministas que foram, inclusive, perseguidas por outras feministas por falarem contra o Islã. Mas a Malala é feminista, beleza? Sim. Ok, e a Malala luta pelos direitos das mulheres, especialmente no Paquistão, e várias outras organizações lutam a favor, e elas são organizações feministas. Sim. Então, o feminismo está lutando pelos direitos das mulheres no Oriente Médio. Não, certo? seria bom se isso fosse verdade. Mas não é verdade? Não, posso responder? Uhum. As feministas fazem uma defesa cultural do Islã e ainda acusam de islamofobia ou hijabofobia aqueles que criticam isso. Deixa eu te dar alguns exemplos, você falou, quero falar agora. Em 2008, uma feminista chamada Pipa Baca disse que o Islã não era tudo isso que dizem, que o Islã era maravilhoso, e ela ia provar isso pegando carona da Itália até a Turquia. No primeiro dia que ela chegou na Turquia, em março de 2008, ela foi
estuprada e morta pelos árabes. Nós temos o caso também de uma jornalista chamada Lara Logan, que em 2011 foi molestada por 200 muçulmanos no Egito. Nós temos também o caso das mulheres Yazidi, que foram sequestradas. Em todos esses casos, quando a mídia fala sobre esses casos, como também o caso do estupro coletivo em Colônia, na Alemanha, em 2016. Em todos esses casos, as feministas usaram a imprensa para acusar quem dizia que esses crimes tinham sido cometidos por muçulmanos de islamofobia. Exemplo, as feministas também marcharam em 2017 usando o jihad como uma forma de protesto político contra o Donald Trump. E também ajudam a difundir esse termo, hijabofobia. Sim, só uma correção. Se elas realmente defendessem as mulheres contra isso, não estariam nesses movimentos. É que você está generalizando. Assim como nem todo conservador vai na frente do quartel gritar pelo Bolsonaro, existem outros conservadores, assim como existem outros grupos feministas. E você acha que o movimento feminista não é aliado do Islã? Qual? Qual movimento feminista? Eles não são iguais. Na França, na Inglaterra. No Paquistão, que foi um movimento que eu estudei, não são. Então, só para entender então um fator. Então você apoia o movimento feminista no Paquistão. Porque ele é a favor. Eu apoio as mulheres. E o movimento feminista que luta por lá. Não, os movimentos feministas estão aliados ao Islã. Em diversas situações, inclusive com relação a da Malala eu te garanto que não. Só a Malala. Mas se você pegar, por exemplo, os refugiados, o movimento feminista defende contundentemente o multiculturalismo e a entrada dos refugiados. Quem defende as mulheres? E desde que os refugiados entraram na Alemanha, na Bélgica, o estupro aumentou 100, 200, 300, 400, 600%, como é o caso da Inglaterra. E as feministas defendem esses refugiados. Tá, e no Paquistão, quem está defendendo as mulheres? O direito delas poderem votar, Quem está defendendo? Tem um grande movimento feminista no Paquistão? Movimento feminista, sim. Além da Malala, quem você poderia mencionar? Não, tem o movimento feminista da Malala. O movimento feminista paquistanês está lutando pelas mulheres. Então você acha que isso é algo bom, concorda? Sim, o movimento feminista tem algumas coisas em comum com o cristianismo que são boas. Sim, eles não são cristãos, na verdade, eles são seculares. Mas a defesa da mulher é uma pauta cristã também. Também, assim como várias outras pautas. Inclusive. Anterior ao cristianismo, Perfeito. concordo. Sim, antes do cristianismo já existia a tentativa de inclusão da mulher dentro da política. Maravilha. Você concorda? Sim, então a gente vê aí como o feminismo é importante em algumas regiões do mundo. Primeiro, naqueles pontos em que ele entra em comum com outras coisas boas, eu acho que perfeito, então já estamos num ponto. Historicamente, você concorda comigo que o sufragismo, o primeiro movimento feminista, foi importante para garantir o voto à mulher. Eles fizeram pressões sociais. Não concordo com isso. Por que não? Porque nos países mais feministas o voto foi conquistado mais tardiamente, em países menos feministas o voto foi conquistado anteriormente. Por exemplo, no caso do Brasil, o voto foi concedido por um ditador fascista. Por conta de pressões populares. Não, as pressões populares no Brasil em favor do voto eram muito minoritárias, tanto que Berta Lutz, quando se candidatou, sequer se elegeu. E ela não se elegeu... Berta Lutz era grande sufragista e nem as mulheres votaram nela. Sim, e no movimento dos Estados Unidos, de 1920. Exato, por conta da pressão, exemplo. No movimento dos Estados Unidos, popular... eu gostaria de mencionar até um livro chamado Direito ao Voto, do Alexander Keeser. É um grande estudioso do voto. Ele diz que o movimento feminista foi incipiente na luta pelo direito ao voto. E quem realmente trabalhou por isso foram, primeiro, as mulheres cristãs sufragistas que eram feministas. Que não são feministas. o próprio Keeser distingue muito profundamente o feminismo da sufragismo. É um tipo de feminismo. O movimento feminista... Não, o que busca... daí tudo que é bom você vai dizer que é feminista. O que é feminismo? É o que busca... O movimento feminista busca igualar... a destruição do patriarcado, sim ou não? Não. Esse é o feminismo marxista. Estou falando de feminismo sufragista. O movimento liberal, então, é a favor do patriarcado. O movimento feminista liberal... É a favor do patriarcado. Não, ele é a favor que as mulheres tenham os mesmos direitos que os homens, perfeito? Perfeito. Isso a gente alcançou. Vamos voltar para mas, ou seja, você reconhece que historicamente o feminismo foi importante. Para conceder o direito à mulher. Não, eu não concordei com isso. Essa afirmativa neguei. Então vamos voltar de novo, falar sobre a história dos Estados Unidos, que o movimento feminista foi importantíssimo. Esse historiador importante. Então você está falando que o direito ao voto foi conquistado por pressão do movimento feminista. Eu estou dizendo que o movimento feminista existia em vários lugares do mundo. Ele não é que ele não existia, ele existia, mas era pequeno, insuficiente para apoiar o voto. O Alexander Keeser, historiador do voto, diz claramente o seguinte: o que contribuiu para a assunção do direito ao voto, para a concessão presente do direito ao voto às mulheres foi a guerra, a situação socioeconômica e o ativismo religioso. O movimento de sufragistas religiosos... Não é impossível você ser feminista, então não era. Não. O movimento feminista... Qual que é a definição de feminismo liberal? O movimento feminista lutava e sempre lutou pela destruição do status quo. Do casamento monogâmico, da família nuclear. E lá... Stonecraft nem falava disso. Não, mas não estou falando de Stonecraft. A luta do voto foi em 1840. Sim, mas as seguidoras depois não falavam disso. Foi o primeiro encontro de luta pelo voto. Foi numa igreja metodista em Seneca Falls, em 1848. Sim, feministas. Lideraram este movimento nessa igreja metodista dos feministas que deixaram de fazer parte do movimento cristão justamente porque se mostraram anticlericais e contra o status quo. Ou seja, essas mulheres não podem ser confundidas com as sufragistas cristãs, que inclusive apoiavam o voto porque queriam aprovar a lei seca e porque queriam um país mais moralizador. E eram feministas o liberais. Alexander Keeser diz claramente que o voto foi concedido à mulher porque os conservadores observaram que estavam perdendo votos para os democratas através dos imigrantes e dos homens solteiros. Então, nos Estados Unidos era preferível conceder o direito à mulher conservadora casada americana do que deixar só aqueles homens imigrantes e trabalhadores. Por que eles não fizeram isso na Guerra Civil Americana? Porque só fizeram quando foi necessário. Fizeram em 1920 quando foi necessário. Não, porque antes da Guerra Civil Americana não tinha movimento sufragista. E o movimento sufragista se formou depois da guerra, conseguiu apoio popular, pressionou quem está em cima, que liberou quem está embaixo. Durante a Guerra Civil não existia sequer direito ao voto a todos os homens. O movimento feminista era tão retrógrado nesse ponto. Exatamente. Pessoas que eram pobres, negros, ex-escravos não podiam votar.
O voto sempre foi atrelado a um serviço, sempre foi considerado cidadão-soldado. Votava aquele que pudesse contribuir militarmente de alguma forma. Esse exemplo bom também é o exemplo da Suíça. Você sabe quando foi concedido o voto na Suíça? Qual cantão? 1900, o último Isso. cantão a promover o voto suíço foi em Sim, 1971. extremamente retrógrado. Sim. Extremamente atrasado. Graças aos movimentos Por quê? feministas Não, da Suíça. Sim, mas a movimentos Suíça sempre feministas teve movimento- gigantescos. o feminismo sempre esteve na Suíça, por que demorou tanto? Não foi forte o A suficiente pra demora, fazer a pressão. exatamente. A demora Exatamente, do voto, a precisou de mais demora pressão. do voto ser concedido na Suíça tem a ver com o fato de ser uma sociedade extremamente Conservadora, retrógrada, sim. vinculada ao militarismo. Todos os homens, ao completarem 18 anos na Suíça, até hoje ganham uma arma e precisam cuidar dela. Então, o voto sempre esteve atrelado à guerra na Suíça e, portanto, demorou mais para que as mulheres recebessem esse voto. O que influencia na concessão do voto é a guerra, a condição socioeconômica E os avanços a sociais. religião. Sim. Assim como o movimento negro teve que pressionar muito as elites para finalmente acabar a escravidão. Não foi o movimento negro que conseguiu libertar a si mesmo? Evidentemente que não. Porque eles não estão no poder. Só Exatamente, você usou o melhor argumento que existe. Ou seja, as O classes de baixo pressionam a de cima para de cima liberar os Exatamente, direitos você de usou um baixo. argumento muito bom, o argumento do Alexander Kissinger. As classes inferiores não conseguem exigir ou conquistar algo das classes superiores. Exigir conseguem, e exigiram. Não conseguem impor. Mas Só exigiram. conseguem usar como convencimento, mostrar que a sua pauta, os seus interesses, também coadunam com os interesses dos poderosos. Então, no caso dos americanos, por que se tornou interessante para os homens que já votavam, eram poderosos e conservadores, estender o voto às mulheres? Pausa. Não porque o movimento feminista era legal.